Em dias de tanta violência no mundo contra o ser humano, tanto descaso com a vida e a falta de amor entre os homens, precisamos mais do que nunca reafirmar nossa fé e esperança nas Escrituras e, a partir dela, promovermos a justiça do céu na terra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. O combate ao racismo, opressão, corrupção, violência e injustiças não deve ser pautada pela política partidária ou ideologias humanas, e sim pelas palavras eternas do céu, revelada aos homens, de onde não vem partidos ou hipocrisia. Justiça do céu na terra. A igreja é a voz, você é a ação. Vamos receber hoje a nossa última mensagem dessa série, Vigilantes contra toda injustiça. Nós tivemos nesses dias uma série chamada Justiça do Céu na Terra. Essa é a quinta mensagem que hoje nós vamos meditar. E que nós falamos que a justiça do céu na terra se manifesta por meio dos filhos de Deus de 5 formas. A primeira mensagem nós falamos sobre posicionados contra o racismo. De nós nos posicionarmos contra todo e qualquer tipo de racismo. E isso é um papel da igreja. Justiça social, amado. Justiça não é bandeira simplesmente de um partido político, de A, de B, do lado lá, do lado direito, da esquerda. Não, é uma questão da igreja. A Bíblia tem mais de 2.000 textos que falam sobre justiça e justiça social. Então é a bandeira da igreja que nós cristãos devemos levantar. Influenciar a sociedade não é só você sair falando em línguas estranhas, dando rajada de língua e curando os enfermos. Tudo isso faz parte. Mas é você lutar por justiça. Então, nós meditamos sobre posicionarmos contra o racismo, posicionados contra o racismo. A segunda mensagem, nós falamos sobre sermos ágeis contra a opressão, de não aceitarmos a opressão, seja o pobre, seja a mulher, seja o imigrante, né? Temos aqui o Odair, né? Que é um imigrante e deve ser sempre bem recebido entre nós. Somos um país de imigrantes, né? Se eu perguntar para cada um aqui, você é descendente do quê? Né? Um é de italiano, outro eu sou de espanhol, e outro é de tal lugar. Nós somos O Brasil é lindo por causa dessa mistura de raças, né? Nós falamos na terceira mensagem sobre sermos intolerantes contra a corrupção. Nosso país vive isso, né? Há anos nós tivemos levantar essa bandeira de sermos intolerantes contra a corrupção. A última mensagem nós falamos sobre sermos firmes contra a violência, todo e qualquer tipo de violência, ao pobre, à mulher, à criança, ao marginalizado, ao necessitado, ao imigrante, ao homossexual, seja que tipo de pessoa for, nós somos contra todo e qualquer tipo de violência. Não acredito que precise ter uma lei para proteger, por exemplo, o homossexual. Não, a lei tem que ser para proteger o cidadão. Não que o homossexual não tenha que ser protegido, tem, mas você não precisa ter uma lei diferente. Se nós tivermos, é um exemplo, né? Se nós tivermos leis, na verdade o Brasil tem leis, né? A lei tem que funcionar, né? Se a lei funcionar, ser aplicada contra qualquer tipo de violência, seja que grupo for, grupo étnico, político, religioso, ou por gênero, por opção sexual, nós temos que proteger pessoas. Nosso papel é sermos contra todo e qualquer tipo de violência. Lembrando que enquanto nós trazemos essa mensagem, quero te incentivar. De repente você está aí com o teu celular ou você está em casa, compartilhe com 5, 6 pessoas essa mensagem, né? Você tem ali, compartilhe o link aí do Facebook, olha em algum grupo da família, escuta essa mensagem, ouça essa mensagem. E hoje nós queremos falar sobre a justiça do céu na terra. O texto básico que nós temos usado nessa série é Romanos 1,18, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Esse texto fala que muitas das pessoas agem de forma errada em nome da justiça. Muitas pessoas usam a justiça de forma errada. E se você usar o erro transvestido de verdade, saiba de uma coisa: Deus irá culpá-lo. Deus irá exigir de você essa responsabilidade de inverter, de transvestir o erro em verdade. E hoje nós vemos isso, né? Você vê, parece que aquilo que é errado está virando certo, aquilo que é certo está virando errado.
No Salmo, capítulo 12, versículo 5, está escrito: muitas pessoas, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei segurança, a segurança que tanto anseiam. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Esse texto fala que Deus intervém na terra, porque Ele é justo. Deus intervém, Deus vem, Deus age na terra. Há uma frase do historiador, e foi primeiro-ministro romeno, Nicolai Iorga, que diz o seguinte: a justiça pode caminhar sozinha, a injustiça precisa sempre de muletas, sempre de argumentos. Quando você vê aquela imagem, lembra aquela imagem da justiça, daquele modelo greco-romano, daquela imagem daquela deusa da justiça lá, e ela está vendada, né? Os olhos vendados, e ela tem uma balança na mão. Quando a gente fala de justiça, geralmente vem essa imagem, essa figura usada na advocacia, no direito, na justiça. Ela é cega por quê ali? Porque fala da imparcialidade dela, né? Por isso eles querem mostrar que ela é cega. A balança fala da ponderação, do equilíbrio, de ser ponderada. Mas nós sabemos que na prática a justiça humana não é bem assim, né? Infelizmente nós sabemos que não é bem assim que acontece. É cega hoje não só no figurativo, mas quando a justiça vem pelo mundo, quando a justiça vem pelos meios que o mundo oferece, que o homem oferece, por mais que ela se esforce, muitas vezes a justiça é cega para a verdade. Não é verdade? Não é verdade isso? Né? Ela nem sempre, a gente tem centenas de exemplos de pessoas que sofreram injustiça através da justiça. Esses dias vi uma reportagem de um cidadão americano, negro, que ficou 23 anos, parece, preso, acusado injustamente de um crime que não cometeu. E a justiça concordou com a prisão dele. Foi preso, parece que tinha 18, 19 anos. Imagine, ficou mais tempo preso que em liberdade. Mais que esperar justiça, por exemplo, do Estado, que a gente espera, do direito, né? Eu e você, nós precisamos ser justiça. E nós somos isso como? Agindo com integridade, com verdade, com honestidade. Nós não podemos apenas falar assim: mas para uma justiça séria nesse país, tal, tudo isso. Mas nós temos que exercer justiça, sendo honestos, sendo íntegros, falando a verdade. Nessa série de mensagens, a justiça do céu na terra, amados, nós temos falado isso. Não é só para quem trabalha, por exemplo, na área de justiça. Se tem alguém aqui que trabalha na área de justiça, da justiça, você que nos assiste, que é dessa área, advogado, juiz, seja qual área for, durante a semana nós vamos publicar um outro vídeo do Dr. Uziel, que ele é presidente de uma rede de juristas cristãos que é lá no Brasil, hoje já são mais de 700, que ele fala sobre justiça do céu. Te incentivo a você olhar na nossa página do Face. Teve uma semana que teve uma palavra do irmão Deltan Dallagnol, que é da Lava Jato, ele é membro da Igreja Batista do Bacaxiri, ali em Curitiba, trazer uma palavra sobre esse tema, justiça do céu. Semana passada publicamos um vídeo também curtinho do pastor Carlos Bezerra Júnior, que é deputado estadual, é pastor da Igreja da Graça, ali em São Paulo, falando sobre justiça, sobre violência. E essa semana a gente vai colocar esse vídeo do pastor Uziel, do doutor Uziel, que é um juiz. Falamos também, doutor William Douglas, né, juiz federal, também teve um vídeo. Mas não importa se você trabalha na área de justiça ou não, mas quando eu e você, nós somos honestos, nós usamos a nossa influência nas redes sociais, a nossa personalidade. Quando você é um profissional justo, você está exercendo justiça. Quando você é correto naquilo que você faz, na sua venda, no seu negócio, no seu trabalho, na maneira como você trata seus funcionários, como você trata pessoas, como você lida com os negócios. De repente você tem uma oportunidade de ganho muito grande, mas você sabe que você tem que falar a verdade e aí você omite algo para ganhar mais. Pô, isso aí está errado. Mas de repente você sabe, talvez você até perca um pouco, ou não ganhe tanto quanto iria ganhar, mas você vai falar a verdade. Olha, esse carro, aquela história do Chevette italiano, né? Quantos aqui já tiveram um Chevette italiano?
né, cheio de massa, né, por tudo que é lado, né, bem. E aí o cara vai vender, nunca foi batido. Primeiro carro que eu tive foi um Fusquinha branco. Meu pai me deu, a Rebeca estava para nascer, era do meu irmão. Eu até tenho que perguntar pro pai como é que foi aquele negócio, o carro era do Pablo, não era? Sei que eu ganhei do meu pai o carro. E depois nós compramos um Fiat Uno. O primeiro carrinho que eu comprei com a Karina já, nós fomos comprar um Uno. O primeiro carro a gente foi comprar. E aí aquela ideia, né? Não pede conselho para ninguém e vai lá comprar, né? Foi legal, a gente sabia que o Uno era um carro bom, tudo, mas vamos lá, uma loja, eu vi, pesquisei, fui numa loja lá, ligada a uma empresa grande de Curitiba, que vendia carros da Fiat, não vou falar o nome, senão vão me acusar de... O cara, o vendedor, falou, não, esse carro aqui dá uma TT. E usei ele por muitos anos, meu pai usou depois, né? O Uno, ele anda, é o Fusca, né? Ele anda pra tudo que é lugar, anda pra viajar por tudo que é lugar. Nunca foi batido, nada, não sei o que, beleza. Aí fui pra igreja, comprei o carrinho lá, usado e tal. Aí tem um irmão lá, o Hélio, o Hélio conhecido de carro, ai, que massa, que benção, vamos ver aí, John. Tal. Xiii, cara, esse carro foi batido atrás, os caras fizeram a parte inteira de trás. Eu não sabia, às vezes, quem conhece carro sabe, né? Os caras já tinham passado a conversa. Imagina você, uma loja de carro. Eu acho que para cristão ser dono de loja de carro deve ser difícil, né? Você tem que mostrar pro cara, ó, esse carro já foi batido aqui, mas é um carro bom. Mas diga a verdade. Diga a verdade. Advogado, né? Diz que advogado tem sempre que mentir, né? Não, acho que não. Tem como ser a verdade. Falar a verdade. É a justiça, não do Estado que nós estamos falando aqui, mas da cidadania. A justiça cidadã, minha e sua, que se importa com a questão do pobre, do necessitado, do afligido. Irmãos, esse é um ano político, né? A eleição vai ser, acho que em novembro agora, foi mudado para novembro. Nós devemos escolher, buscar de Deus orientação, votar em gente que nós acreditamos, que tem princípios cristãos, por isso nós somos cristãos. Mas não pense que o país vai mudar ou que a cidade vai mudar por fulano A, fulano B, fulano C, não. É eu e você sendo igreja, influenciando e exercendo justiça. A luta pela justiça, amados, é uma causa na essência, que é uma questão do pecado. Por quê? Porque o mundo é injusto. Por que há tanta injustiça? Por causa do pecado no mundo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, por isso essa questão da injustiça. A grande luta da justiça, a causa, a essência da injustiça é a questão do pecado. Só que Deus chama a mim e a você, para nós sermos contra todo e qualquer, como já falamos aqui, violência, injustiça, e sermos a favor da vida. Nós somos chamados a sermos contra todo e qualquer tipo de violência, seja contra a criança, seja contra os doentes, a população de rua, marginalizados, pobres, imigrantes, a mulher, ao negro, ao idoso. Nós somos contra qualquer violência contra o trabalhador, contra o órfão, contra o preso, contra os cristãos. Nós vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje existe cristãos sendo perseguidos. A religião mais perseguida no mundo hoje é o cristianismo, em vários lugares do mundo. Somos contra qualquer tipo de violência contra os homossexuais. Nós não aceitamos a prática, mas nós entendemos que é uma opção dele, e ele não pode ser agredido pela opção dele. Se nós queremos alcançá-los, é com o amor, com a palavra. E a violência não só física, mas verbal, muitos fazem. Violência contra os animais. Somos contra todo e qualquer tipo de violência contra os animais. A Vanícia, né, tem uma ONG, né, que trabalha, que cuida de cachorros, é isso, né? De rua, uma irmã aqui da igreja, trabalho sensacional. Porque a criação geme à espera, com expectativa, a revelação dos filhos de Deus. É a criação, amados, é o homem, o ser humano, a natureza, os animais, a natureza. Olha, para você ter uma ideia sobre injustiça, algumas notícias sobre injustiça que nós temos aqui. Como o mundo é injusto que nós vivemos no nosso país. A questão da desigualdade, por exemplo. Uma matéria do G1, agora de julho, dia 3 de julho. Pobreza e desigualdade e trabalho informal aumentam a letalidade do Covid, diz um estudo da Universidade Federal da Paraíba. A pessoa está mais suscetível, né? Por causa das condições de vida dela, a ter
o Covid, e aí, como ela não tem uma saúde adequada, Desigualdade social afeta a adesão ao ensino remoto. Jornal da USP, de 8 de julho. Beleza, agora as escolas públicas, meus filhos, as particulares também, estão nas aulas remotas. Beleza, eu consigo colocar meu filho ali, internet, dá para ele assistir, a gente acompanha. Mas quantos que não têm acesso à internet? Quantos que não têm nenhum celular com condições? Você vê essa desigualdade como afeta? Isso é questão de injustiça. Racismo perpetua fosso social no país, mostra a pesquisa econômica UOL 19/7, a questão do preconceito racial. Prefeita de Ilhabela denuncia ofensas racistas em rede social, G1, 22 de janeiro desse ano. O preconceito social, Gari, olha, essa matéria é terrível. Gari é humilhada por estar maquiada quando varria as ruas, estado de Minas. Uma gari, chamada Paulina de Carvalho, 25 anos, se maquiou, vai arrumadinha para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Tão importante que é o trabalho de gari. Eu, quando fazia engenharia, fiz estágio na Vega Sopável, lá em Ponta Grossa, que fazia limpeza. Eu entendi o trabalho desses homens, de mulheres que trabalham pesado e que ajuda a sociedade a não ter doenças, né? É recolhido lixo. Deixe uns dias aí com lixo a cidade para você ver o que vai acontecer. E ela foi humilhada, as pessoas humilhavam ela por estar maquiada trabalhando como gari. Preconceito social. A disparidade educacional, desigualdade entre alunos ricos e pobres no Brasil é uma dos maiores do mundo. Para a gente estar em 170, num grupo de 198 países. Porque tem gente que tem a mesma idade e tem condições de estudar, por exemplo, a questão da universidade, né? Vocês chegam num terceirão, escolas excelentes, mas tem escolas terríveis. E as pessoas chegam em disparidade de condições. O tráfico de drogas arrecada no Brasil, isso é matéria desse ano, da Folha de São Paulo, dia 3 de fevereiro, arrecada 9,7 milhões de reais mensais na Cracolândia. Aquele lugar terrível. Amados, 9,7 milhões mensais, não estou dizendo numa cidade, na Cracolândia, em São Paulo. Você viu aquelas imagens da Cracolândia, aquele povo, aquelas pessoas... Meu Deus do céu, aquilo ali deve ser terrível. Olha a movimentação, a questão do tráfico, isso é injustiça. Violência contra as crianças, Correio Brasiliense. Racismo e violência contra a criança e adolescente são os desafios do país. Trabalho infantil, 64,1% de crianças abusadas com trabalho infantil em algumas regiões do Nordeste. Algumas pesquisas que a Rede Inspire fez no Instagram da rede sobre injustiças sociais, algumas formas principais de injustiças sociais que os cristãos têm identificado. Foi falado sobre desigualdade social, preconceito racial, preconceito social, disparidade educacional, tráfico de drogas, violência contra a criança, violência contra os vulneráveis, corrupção e falta de acesso à saúde. A grande questão do Covid aí, né? Isso aí que é? É o Covidão, né? Estão roubando, no momento de calamidade, estão roubando o país. Secretarias de saúde, tudo isso. E às vezes você pode ficar doente e a pessoa não ter acesso à saúde por injustiça, porque esse dinheiro que era para ir para a saúde, para cuidar da população, foi para outro lugar. Por isso a Bíblia nos ensina, e o tema dessa mensagem hoje é esse: vigilantes contra toda injustiça. Meu irmão, você não pode fazer vista grossa. Nós como cristãos temos que nos posicionar, nós temos que olhar isso e ter um posicionamento. No Salmo 82, versículo 3, está escrito assim: garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. É papel meu e seu se preocupar com o órfão, com o necessitado, com o fraco. Por isso tem gente que torce para o time mais fraco, né? A gente torce para o Operário para... Não maltrate. Êxodo 22, 21. Deus dava direção ao povo de Israel através de Moisés, dizendo: não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. A questão de acolher o imigrante.
né? Aqui eu creio que a gente tem sido recebido, mas talvez se a gente sentar com o Odair, ele vai poder contar alguma história. De repente tem experiências, né? De preconceito. A gente vive no norte do Brasil lá com os venezuelanos, né? E em alguns lugares, a gente sabe a crise que está na Venezuela e entraram muitos no Brasil. E teve brasileiros, a população foi lá e queria expulsar os caras. A Bíblia diz que nós temos que receber, cuidar. Provérbios 22 diz: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima o necessitado no tribunal. De repente, a gente sabe que hoje tem muita injustiça no Brasil, feita pela própria justiça. Os irmãos aqui que têm empresas, negócios, sabem como é que é. Aí você monta seu negócio, monta sua empresa, com suor, com dificuldade, com a ajuda dos funcionários. Aí o cara lá trabalha 2, 3 meses, 4 meses, sei lá, e coloca o cara no pau ainda, né? E aí você tem que, quando é injusto, lute, faz. Mas às vezes você pode ter falhado em alguma situação ou outra. E aí não tem nem que tentar fazer um acordo, acertar e fazer. Isso tem que ser como cristão. Nós não somos perfeitos, nós podemos errar. Assim como nós sabemos que tem muita gente que se aproveita, né? E faz e o Brasil está cheio de aquele jeitinho brasileiro, né? O cara vai lá, trabalha e vive disso, né? A pessoa ajudou tanto ele, depois ele vai lá Mas não oprima o necessitado no tribunal. Toda vida, meu irmão, tem muito valor. A Bíblia diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 15 e 16, um texto muito interessante, diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo, aquele texto da multiplicação dos pães. Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: esse é um lugar deserto e já está ficando tarde, e havia uma multidão. Mandem embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu-lhe Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Havia uma multidão, a Bíblia fala que 5.000 homens, homens, mulheres e crianças, que não eram registrados ali, em torno de 15.000 pessoas no mínimo. Final da tarde, no deserto, não tinha onde se alimentar mais, já pregamos sobre esse texto aqui. E aí Jesus podia dizer assim: agora então preparem que eu vou fazer uma oração e vai aparecer pão na sacolinha de cada um aí, no alforje de cada um. Mas Jesus fala o que para os discípulos? Deem-lhes vocês algo para comer. Vamos orar pelos pobres, vamos orar pelos necessitados. Jesus está olhando para mim e para você nessa hora e diz assim: deem vocês algo de comer a eles. Eu vou multiplicar o que vocês têm para vocês dar, mas deem vocês, é responsabilidade nossa como discípulos de Jesus, de alimentar as pessoas, ao pobre, ao necessitado. Em Mateus 25, 35 ao 40 diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos em fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Isso é o Evangelho, amados. Isso é fazer justiça. É quando você visita o preso, é quando você visita o doente, é quando você alimenta um faminto, quando nós entregamos uma cesta básica, quando nós damos roupa para quem necessita, quando você mata a sede de quem precisa, quando você cuida de alguém. Você está fazendo isso para Deus, isso é serviço, isso é ministério. Quando você atende alguém que tem problemas com drogas, com vício, seja qual for, e você não julga, você o abraça, você o ajuda, você está fazendo isso não só àquela pessoa, mas você está fazendo a Jesus. Por isso justiça é tão importante. Viva a justiça como um estilo de vida. Viva a justiça como um estilo de vida que faça parte do seu dia a dia. Em Mateus 9, diz no versículo 35 ao 38, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando elas nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Olha o que ele ia fazendo.
E ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, o Senhor da seara, alguns brincam, o Senhor do Ceará, que envie trabalhadores para a sua colheita. Mas, olha o que Jesus fez. E Jesus fala: olha, os trabalhadores são poucos. Tem tanta coisa para nós fazermos. Tem tanta pessoa para alimentarmos. Tem tanta gente para alcançarmos, para servirmos. Servirmos com a palavra, servirmos com a pregação, servirmos com atos, com atitude. Você que está aqui, você que é membro da igreja local, você quando você está cantando aqui, você está servindo, porque estamos servindo a Deus, adorando a Deus. Quando você está tocando, cantando, quando você está pregando, quando você está cuidando da porta, da recepção, limpando a igreja, quando você está cuidando de uma transmissão, como tem um grupo aqui de pessoas, para que chegue a mensagem na casa das pessoas, nós estamos alimentando pessoas, fazendo o que Jesus fez, indo de casa em casa, cidade em cidade. E hoje a gente pode fazer isso virtual, né? Podemos alcançar o mundo sem sair daqui. Mas também quando nós tocamos pessoas, quando nós suprimos necessidades, quando nós oramos por pessoas, quando nós damos um agasalho, quando a gente dá 1 quilo de alimento, quando você faz algo por alguém, é Jesus fazendo. Isso é justiça como estilo de vida, é justiça do céu e da terra. Quando nós oramos: Pai nosso que estás no céu, Jesus falou: quando vocês orarem, orem assim. Não é para a gente repetir: Pai nosso, vamos dar a mão aqui, Pai nosso que está no céu, santificado. Não é isso que Jesus está dizendo, repetir, porque ele fala para não usarmos de vãs repetições. Ele está dando um modelo. Eu quero fazer uma série de mensagens sobre isso, mas ele diz assim: quando orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu entendo sobre o que estava falando com o Bob esses dias. A gente começa a oração assim, adorando a Deus, bendizendo ao Senhor. Ontem fizemos um relógio de oração, até dei esse conselho para a igreja. Adora o Senhor, exalte a Ele, Pai nosso, fala de intimidade, santificado seja o teu nome, adoração a Ele. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, venha a nós o teu reino. Nós estamos falando da justiça do reino. Deus traz a sua justiça, a justiça do reino de Deus, não dos homens. E como que Deus vai trazer isso? Através de pessoas como eu e você. Você é o protótipo do reino de Deus na terra. Você é uma maquete do reino de Deus na terra. E Deus vai se manifestar na terra através de você. Viva a justiça como estilo de vida. Eu quero deixar 3 pressupostos aqui para você. Nós falamos que uma das injustiças é a perseguição aos cristãos. A primeira mensagem, se eu não me engano, da série, a gente falou sobre, ou a segunda, não lembro qual. Nós passamos um vídeo até da Portas Abertas e falamos sobre essa perseguição aos cristãos. 3 pressupostos. A perseguição foi prevista por Cristo, Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quando existe perseguição por servir a Cristo. Em 2 Timóteo 3,12 está escrito: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você vai ser perseguido. Talvez você não more na Coreia, e aí você não poderia nem proclamar a tua fé, mas você é perseguido. Você talvez seja perseguido, zombado por seguir a Cristo, por seu posicionamento. É conservador, não sei o quê. Não, nós somos cristãos. Talvez família tenha preconceito por isso. Saiba, outro pressuposto: sempre existem outros irmãos sofrendo. 1 Pedro 5,9 diz: resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando por mesmos sofrimentos. Nós somos uma igreja só. Nunca houve tantos cristãos no mundo, mas nunca houve tanta perseguição aos cristãos. Tem um site chamado portasabertas.org. Procure lá e você vai saber sobre cristãos sendo perseguidos no mundo. Tem até como se ajudar. Coreia do Norte, na China. A China não é tanto ainda, mas ainda tem perseguição. Afeganistão, tantos lugares. Que você declarar sua fé, países muçulmanos, você pode ser condenado à morte por isso. A perseguição nunca destruirá o evangelho. Amados, tem muita gente preocupado, né? Querem fechar as igrejas, a gente tem que ter um cuidado, né? Eu acho que uma das coisas nesse Covid aí que está acontecendo, estão tirando a liberdade das pessoas de forma sem nós percebermos, né? Isso eu acho que se a gente fizer um estudo sobre escatologia, você vai perceber que tem tudo a ver com um preparo para o futuro. Está sendo feito um teste, já estão percebendo que é fácil controlar a população mundial, facinho.
As pessoas aceitam passivamente. Mas tem gente dizendo o seguinte, né? Ah, mas a perseguição, irmão, se vier perseguição, que venha. Pois que a perseguição, nós somos perseguidos, como diz 2 Coríntios 4,9, Paulo diz, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A perseguição nunca destruiu o evangelho, pelo contrário, quando a igreja mais foi perseguida, mais ela cresceu. Sabe qual que é a maior igreja evangélica do mundo hoje? É onde ela foi um dos lugares que ela foi mais perseguida, que é na China, com igreja nas casas. Maior igreja evangélica, as maiores igrejas. De forma orgânica, não institucional. O evangelho cresce quando somos perseguidos. Contudo, nós não podemos ficar alheios, indiferentes ao nosso próximo, à nossa missão. Então existe uma chamada especial para eu e você também cuidarmos daqueles irmãos nossos que estão sendo perseguidos pela fé. Em Gálatas 6,10 diz, porquanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, seja na cidade, na igreja ou fora. Faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aqueles que professam a mesma fé. Se você sabe de alguém que está passando por problemas, ajude. Promover a justiça social é combater toda espécie de injustiça e ir em direção aos pobres, aos enfermos, aos endemoniados, aos famintos, aos oprimidos. Jesus disse em Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado quando te perseguirem, porque você está falando as coisas certas, a verdade, pois deles é o reino do céu. Isso é viver missões. O propósito de Deus para a nossa vida é esse, é ir em direção à dor. Não é nós ver alguém que está sofrendo e, ixi, eu não quero trabalho. É irmos em direção à dor, é levarmos o pão da salvação, é demonstrarmos a graça de Cristo, a misericórdia, o amor, a fé em Jesus. O evangelho, amados, é vivido de forma integral. Não é só vir à igreja domingo, assistir um culto na internet e pronto, sou cristão. Mas quando a igreja vai em direção à dor, aquele que sofre, aquele que necessita, a dor das pessoas, levando a cruz, levando o pão, levando a salvação, aí nós estamos cumprindo a nossa missão. Mas pastor, como que nós fazemos isso? Eu quero rapidamente expor aqui 6 formas de fazermos isso. Como vivermos justiça, como vivermos a misericórdia como estilo de vida. Em primeiro lugar, mantenha o seu coração aberto. Diga assim, mantenha o seu coração aberto. Olha o que diz 1 João 3,17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Se você tem condições e finge não ver, como é que você vai amar Deus que você não vê? A gente vê tanta notícia ruim na jornais, internet, né, tal, que as notícias ruins, será que não afetam mais seu coração? Quando você vê um jornal, você não fica, meu Deus do céu, você termina... Eu vi uma charge esse tempo, né? O pessoal estava começando o Jornal Nacional, a família inteira correndo com a máscara, passar gel, quero se proteger. Mas não só isso, né? É guerra, é ódio, é assalto, é tanta notícia. A sua missão é manter o seu coração aberto e sensível. Olha o que diz Efésios 2,10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Mantenha teu coração aberto para ajudar quem necessita. Porque quando surgir a situação, seu coração já está disposto a servir. Segunda situação, como viver a misericórdia como estilo de vida. Não olhe as circunstâncias para agir. Em Eclesiastes 11,4 está escrito: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo limpe, ou que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Pastor, espera só passar esse Covid, aí nós vamos agora ajudar. Aqueles desenhos do Bob Esponja, quem lembra, né? Um tempo depois. Aquele que fica observando as nuvens, espera a nuvem passar. Aquele que espera o vento mudar para fazer algo. Amados, não vai. Segunda-feira é o dia mundial do início da dieta, né? É isso?
Segunda-feira eu vou começar a caminhar. Segunda-feira eu vou começar a fazer dieta. Segunda-feira eu vou começar a orar. Segunda-feira eu vou começar... 1º de janeiro é o Dia Mundial da Leitura Bíblica. O cara vai dizer, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Você está esperando para ler a Bíblia toda em um ano, né? E aí esperando o dia 1º de janeiro para começar o calendário. Você começa agora, irmão. 3 capítulos por dia, 4 no final de semana, você lê a Bíblia toda em um ano. Se você ler 12 capítulos por dia, você lê em 3 meses. Eu comecei esses dias atrás aí, já passei de 1/3 da Bíblia. Vai gastar mais tempo, mas vai. Ou escute, né? Tem uns aplicativos para escutar. Faça, não olhe as circunstâncias para agir, não pense demais, não fique medindo o valor, aí quanto eu vou gastar. Mas se você pensar demais, você não vai fazer. Quando é situação de ajuda, vai e ajude. Mas se ele estiver me enganando, o problema dele, você ajudou. Como viver misericórdia como estilo de vida? Em terceiro lugar, faça a sua parte agora mesmo. Em Eclesiastes 9:10 está escrito: o que com as suas mãos tiveres que fazer, que o façam com toda a sua força. Mas o que você tem que fazer aqui nessa vida, faça com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, aqui todos nós um dia iremos, Jesus não voltar, não há atividade, não há planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então se veio algo para te fazer a tua mão, vai e faça. Faça, meu irmão. Pratique a justiça, faça a sua parte agora. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Ele já desceu sobre você, ele já vive em você. Você já pode fazer aquilo que Deus te capacitou. Você não precisa de um púlpito para pregar o Evangelho. Crie seu púlpito com as suas práticas, com as suas atividades, com o seu dia a dia. Uma vez um jovem lá na nossa igreja, lá em Curitiba, pregou uma mensagem, o Jonatas, querido nosso, Jonatas Bueno, está lá na igreja de Curitiba, na Elo. E ele pregou uma mensagem, disse, eu amei aquela frase, ele falou: irmão, crie o seu púlpito. Ele é bancário. Crie o seu púlpito. Tem gente, não me dá oportunidade na igreja, porque você quer pregar aqui. Mas crie o seu púlpito, tem tantos lugares para você pregar, tantas formas de pregar, das redes sociais, no seu dia a dia, com o seu estilo de vida, quando você ajuda alguém, quando você pratica justiça. Como viver misericórdia como estilo de vida? Em quarto lugar, saia da teoria para a prática. Não fica apenas na teoria, na teologia. 1 João 3,18 diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente em palavras e de conversa, segundo a nova tradução na linguagem de hoje. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Não fica só na palavra. Vamos fazer isso, que dá para fazer. Aí faz. Vou falar com o pastor. Meu irmão, eu não sou Deus na terra. É para abençoar pessoas, vai e faz. Por uma questão de obediência a Jesus, em Lucas 10:9, Jesus diz: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Por quê? Porque você é uma maquete do reino. Você é um protótipo da justiça. A vida cristã, amados, é mais do que estudar a Bíblia. A gente estuda a Bíblia para praticá-la, senão não adianta nada. É muito mais que cantar cânticos e cantar e dançar e vir à igreja e participar da igreja. Vida cristã é muito mais do que vir domingo e dizer sou membro da igreja tal e participar da ceia e tomar o dízimo. Vida cristã é viver o Evangelho. E nós precisamos de uma igreja que vive o Evangelho, principalmente nesses dias. Mais do que 4 paredes, que hoje a gente consegue ir aonde for. É viver o Evangelho. E eu creio, amados, que nessa mudança que o mundo está tendo, a igreja tem que perceber e voltar às suas raízes, que mais do que uns cultos em 4 paredes, é nós termos igreja lá fora. No dia a dia, no trabalho, na empresa, na família, nas oportunidades que temos. Levar o reino. Em quinto lugar, como viver essa misericórdia como estilo de vida? Sirva ao próximo como a Deus. Jesus falou, o texto que Jesus disse ali, quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar, as pessoas perguntam. E o rei responderá: digo-vos a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Seja solidário, faça algo, ajude pessoas, denuncie o mal, denuncie o racismo, a injustiça, a violência, a corrupção, a intolerância.
Faça disso um estilo de vida. Sirva o próximo como você estivesse servindo a Deus. Pois é isso que Deus espera. Como viver a misericórdia e a justiça como estilo de vida. Por último lugar, entregue todo o crédito a Deus. E aqui é importante nós lembrarmos, em 2 Coríntios, Paulo nos orienta: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui cai todo o orgulho, toda a barreira de denominação. Não foi você, foi Deus em você, meu irmão. A minha igreja entregou, nosso ministério entregou tantos isso e aquilo. Nossa igreja tem uma casa. Não importa nada. Nós não temos casa de recuperação, mas estamos nos envolvendo aos poucos com duas. Não temos dinheiro para colocar lá, mas tem pessoas aqui que estão se doando. Tem os irmãos aí do Molive, tem o pessoal do Ser, o pastor Eduardo. Quanta gente envolvida. Entregue todo o crédito a Deus, você não precisa aparecer. Eu não sei se vocês já perceberam, acho que a maioria já percebeu. Eu tenho pavor de pastor que gosta de aparecer. Eu gosto muito de futebol. Hoje para o melhor time do Brasil, que foi uma surpresa, fomos eliminados pelo Cianorte, né? Mas o Operário vai ganhar a Série A esse ano e nós vamos para o Brasileirão, para a Copa do Brasil ano que vem, e para a Série A. Beleza. Mas, por que eu falei essa bobagem agora? Quando a gente fala sobre aparecer, lembrei. Eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol, tá falando. Mas juiz bom, árbitro de futebol bom é aquele que não aparece, né? Os caras têm esse comentário, né? Árbitro que não aparece, por quê? Porque ele foi bom. Se o árbitro aparecer demais, é porque ele queria aparecer e toda hora dá falta, faz pose. Tinha uma figura que era o Margarida na década de 80, lembra do Margarida? Ele era todo espalhafatosa e era engraçado de ver ele apitar. Árbitro ruim ele quer aparecer. Pastor que aparece demais, para mim é complicado. Placa da igreja está lá a foto do cidadão. Toda manchete da igreja está lá o cara gosta daquela fotinho com ele com o microfone olhando no vazio assim, sabe? Se você for observar as nossas publicações, nós não colocamos fotos de pessoas. Às vezes tem alguém de fora, a gente quer mostrar quem que é, dizer quem que é, a gente coloca. Por quê? Porque nós não queremos mostrar. Nós não somos uma igreja dirigida por eventos. Nós não somos uma igreja dirigida por pessoas, é por propósitos de Deus. E nós vivemos uma sociedade que o cara quer aparecer, quer mostrar o que está fazendo. Algumas entidades precisam mostrar o que está fazendo para, primeiro, vamos dizer um Molive lá, vocês recebem uma doação, e aí tem que mostrar, olha, entrega. Por quê? Porque o cara quer saber para onde foi o dinheiro que ele deu ali, para aquela. Né? Isso e outra é uma forma de você estimular pessoas a também contribuírem. Aí não é para aparecer, olha, não é que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É para incentivar pessoas a fazerem o mesmo. Mas entregue todo o crédito a Deus. Nós vivemos uma sociedade que as pessoas querem aparecer. Quando Jesus disse que que eu desapareça e que Cristo apareça, que eu diminua e que Cristo cresça em mim. É isso que Ele espera. Amados, entregue todo o crédito a Deus. E aqui cai todo orgulho. Todo orgulho. Em Mateus 10:1, já estou encerrando, temos a ceia ainda para celebrar. Diz assim: chamando Deus, seus 12 apóstolos, ou discípulos, deu-lhes autoridades para expulsar espíritos imundos e curar toda espécie de doença e enfermidade. Mas Deus quer mudar o mundo. E Deus quer mudar o mundo através do seu novo estilo de vida. Deus quer mudar o mundo através do seu estilo de vida. E no final de contas, o que vai importar, no final das contas, mas o que vai importar é se você aceitou e encarou de frente a missão da sua vida aqui na terra. Um dia você vai se apresentar diante do Senhor e Deus vai perguntar: e aí, pastor, eu tocava legal, eu pregava muito bem, eu fazia um monte de coisa, eu entregava isso e aquilo. Jesus vai perguntar para você: o que importa é se você cumpriu a missão que Ele tinha para a sua vida. Em Atos 20:24 está escrito: a coisa mais importante é que eu complete a minha missão, Paulo disse, e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Cristo, o reino de Deus. Hoje eu e você temos a oportunidade de sermos iguais a Jesus neste mundo, a levar o reino, a justiça de Deus sobre a terra. Em Mateus capítulo 14, Jesus diz:
O texto diz: quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou todos os doentes que estavam ali. Ele exerceu. Nós temos essa oportunidade de orar, de curar pessoas, de abençoar pessoas. Por isso, amados, entenda 3 coisas nessa conclusão. Ofereça amor. Se quer ser justiça do céu na terra, se quer ser a expressão dessa justiça, ofereça amor. O pessoal do louvor pode vir. Ofereça amor. Em João 13:35 está escrito: com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quando nós vemos um irmão necessitado, passando por dificuldades, talvez, e aí, amados, quero te desafiar aqui, você que é membro da Cristianismo desse dia daqui em Maringá, primeira igreja, você que está aqui, você que está em casa, a você derrubar todo o teu orgulho nesses dias de pandemia. E de repente você está dizendo assim: pastor, eu não estou precisando de cesta básica, mas eu não estou conseguindo pagar a conta do meu colégio, do colégio dos meus filhos. Mas eu entendo que isso é ser igreja. Você não deixou de trabalhar, talvez você perdeu o teu emprego, nós vamos te ajudar a negociar com essa escola. Vamos colocar a mão no nosso bolso e vamos dizer o seguinte: então vamos juntar uns irmãos aqui e vamos ajudar você a pagar essa conta. Que é bonito dizer assim: pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Nós somos aliançados com a Igreja da Cidade em São José dos Campos. Eles criaram um fundo, tá certo? Eles têm 20 mil membros, dá para fazer isso, né? Eles criaram um fundo para os membros da igreja, nesses tempos de pandemia. Quem quiser ofertar e tal, e criaram um fundo para quem é membro da igreja, está em célula, eu participo de uma célula. Criaram uma comissão de 10 irmãos. Os irmãos que não estão conseguindo pagar água, luz, vão até lá, ou alguma conta, escola, faculdade, vão até lá. Eles analisam, precisa de 3 irmãos analisar e 3 irmãos aprovarem. 3 desses irmãos analisam, aprovam, o dinheiro é liberado para pagar. Só não paga cartão de crédito, porque eles ensinam a não ficar usando cartão de crédito e o povo fica se endividando com cartão de crédito. Não estou dizendo vamos fazer igual, mas nós podemos nos ajudar uns aos outros. Derrubar nosso orgulho. Pastor, nem preciso de dinheiro, mas eu preciso de orientação. Eu não sei o que eu faço. Na minha empresa, nós temos irmãos, temos o Valcir aqui, tem o Elias, o Fábio, né, que trabalham com finanças, com são executivos, tem o Alessandro que trabalha com empresa, tem o Ronaldo, o Léo. Empresários que podem dar um conselho para você: olha, eu nesse momento estou passando por isso. Eu também estou passando, mas eu fiz isso e deu certo. Derrubar nosso orgulho, ser justiça, não é também, é ajudar o pobre, é ajudar o necessitado, mas é ajudar o irmão, é aquele que está ao seu lado. É perguntar: irmãos, alguém está precisando de emprego? Eu tenho um emprego aqui, eu tenho um espaço para você trabalhar. É oferecermos amor. Segunda coisa, ofereça ajuda. Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns aos outros e dessa forma cumpram a lei de Cristo. E em terceiro lugar, ofereça esperança. Ofereça amor, ofereça ajuda e ofereça esperança. As pessoas estão sem esperança nesse mundo, amados, sem saber, deprimidas, sem saber o que será do futuro delas. A Bíblia diz em 1 Pedro 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição em Jesus Cristo dentre os mortos. Se você tem passado esses dias, esses 4 meses desse isolamento social, e tem dito assim: eu estou sem esperança, não sei o que fazer na minha vida, meu casamento, meus relacionamentos, meu trabalho, eu não sei, eu perdi a esperança. Jesus é a esperança que você precisa. Um relacionamento vivo e sincero com Deus verdadeiro, não com uma religião, não com uma placa de igreja, não com uma religiosidade, não com regras, mas com um Deus que nos ama e que é um relacionamento genuíno. Se você está aqui hoje, se você está aqui nos ouvindo pela internet, saiba de uma coisa: você foi criado para uma missão, para um propósito na terra. E esse propósito só vai ser cumprido quando você primeiro se encontrar com Jesus. É em Deus que isso é feito, e não existe outro nome além do nome de Jesus Cristo. Não é Buda, não é Maomé, não é Francisco, nem ninguém, não é Jonathan, não é ser evangélico, ser protestante, ser católico, ser budista. É seguir a Jesus Cristo num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Eu estou deprimido, eu estou com medo, não sei o que fazer. É porque você não encontrou o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus está em Jesus Cristo, em manifestar o reino de Deus na terra. Existe uma eternidade.
para você viver. Você foi criado para ser eterno. E quando os seus olhos se fecharem para essa história e se abrirem para a eternidade, de que lado da eternidade você estará? As coisas não acabam aqui com essa vida aqui. Você foi criado para uma eternidade. Existe bem e mal, Deus e diabo, céu e inferno. E esse momento passageiro que passamos aqui é o que nos conduz a essa eternidade. Deus te deixou na terra para cumprir o propósito dele. Primeiro, Ele quer levar você para a eternidade com Ele, porque Ele quer um relacionamento contigo. E esse relacionamento para nós começa nessa terra. E Deus vai usar a tua profissão, Deus vai usar aquilo que você faz, as tuas habilidades, a tua capacidade, a tua formação, o lugar de onde você nasceu, o lugar onde você vive. Odair, Deus está me dizendo um negócio para você, cara. Você não saiu do outro lado desse planeta, cara, do outro lado do Atlântico, por acaso. Deus te trouxe da onde trouxe, porque tem um propósito na sua vida. E Deus, quando quer revelar um propósito, Ele muda situações, Ele muda pessoas de lugar, Ele transforma situações para se revelar a Ele. E Deus está se revelando cada dia a você, porque Ele quer revelar o propósito de Deus para a sua vida. Você recebe isso, meu irmão? Você que está aqui, meu irmão, você que está na sua casa. Ser cristão não é apenas assistir culto, não é só apenas cantar, dançar, ler a Bíblia. Isso faz parte, mas é nós cumprirmos o propósito, trazermos o reino de Deus à terra. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia fala da justiça de Deus na terra. A justiça de Deus na terra não é assim: Deus vai punir você porque você fez mal para o fulano. Não, a justiça de Deus na terra é Jesus Cristo, justiça de Deus. É que quando nós merecíamos, eu mereço, você merece, pelos nossos pecados que nós cometemos dia após dia, merecíamos ser condenados. Deus, a sua justiça, enviou o seu Filho e Ele se fez justiça por nós. Ele pagou o preço pelos meus pecados, pelos meus erros, pelos seus erros, pelas suas atitudes. E Ele foi condenado na cruz do Calvário. Ele sofreu física e espiritualmente ali. E Ele entregou a sua vida por amor a você, para dar vida a você, para te chamar para um novo relacionamento com Ele. E Ele se fez justiça. E hoje, sabe o que acontece? Não há acusação contra os filhos de Deus. Se você está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que não há acusação contra você. Você está livre, você é perdoado. O diabo coloca a culpa na nossa mente, na nossa consciência, mas a Bíblia diz que se você está em Cristo Jesus, você é perdoado, livre, liberto.